Olá, Vander, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, Júlio? Tudo bem, Vander, você, como que você tá? Graças a Deus, estou tudo bem também. Família tá bem, Acho que saúde? tá um reflexo na tela aí, acho que você não está me vendo muito bem, né? Tô te vendo sim, viu? Tá um pouquinho embaçada, mas Tá não faz bom. mal. Tô te vendo sim. É, Acho que ficando bem na posição aqui do dá um reflexo, mas não não tem deixa de problema, ficar né? Eu bem. tô te vendo bem, viu? Fica tranquilo. Você Tá, tá, tá bom. tá me vendo também, né? Posso vendo perfeitamente. Vander, mais que um professor, você ganhou um amigo aqui. Tô aqui pra te ajudar com muito carinho e respeito, tá bom? Obrigado. Bom, posso Ó, começar a falar? pode, Vander, pode sim. Vou te ajudando aqui com muito Então, carinho. vamos lá. Vamos lá. Eu tive uma consulta já com o senhor, já acredito que está fazendo aí um ano e meio para 2 anos. É, Vander, que legal. Na ocasião, ainda estava aquela questão de que o primeiro diagnóstico que você me fez foi de que o ideal seria ter 10 anos de posse para a gente fazer, né? Daria para entrar com a ação antes, mas de qualquer forma, se chegasse na decisão do juiz e não tivesse 10 anos ainda, não seria uma boa coisa, né? Então eu não vi emergência em fazer o processo e decidi dar um tempo maior para até me organizar melhor também. Então passou um tempinho aí, eu agora estou aí para completar 7 anos de posse do imóvel, então gostaria de conversar novamente para a gente ver aí como que a gente pode interpretar novamente a situação. Ô, Vander, você sabe que você fala assim, até me assusta. O tempo passa muito rápido, né? Você chega em casa, Muito olha pro rápido, é filho, verdade. ele tá banguelo, de repente já tá com dente, de repente já tá andando, de repente já conversando. É desse jeito Olha, mesmo, é Vander, desse jeito. por isso as pessoas estão estressadas, estão nervosas, mas a gente tem que tentar viver bem, em paz, né? Porque a vida é muito rápida, né, Vander? Piscou o olho e deu 5 anos, né? É, Que legal, bom falar com você com novamente, certeza. ver que você está bem. É isso mesmo, Wander, você fez o certo. Na verdade, hoje existem novas teses, né, em relação ao uso capião. Para fazer uso capião tem que ter posse, mansa pacífica e nos domini, é o básico, né, para fazer uso capião. Mas é importante que você tenha a posse. A posse pode ser direta, indireta ou alternada. Posse direta você tem um comércio, você mora. A posse indireta você aluga ou empresta e também pode fazer uso capião. E de 20 anos para cá, a posse é alternada. Você tem um terreno lá da tua casa, você não aluga, não empresta, não mora, não tem comércio, mas você toma conta. De vez em quando você vai lá e limpa, ou manda limpar, coloca um cadeado, isso é posse alternada. Para efeitos, para todos os efeitos, você pode fazer uso capião também. O uso capião ele serve para várias coisas. Ele serve para você transformar a posse em propriedade, que é a melhor, né, a mais usada em virtude disso, mas você consegue se defender. Então você fazendo uso capião, você consegue se blindar, usar como um guarda-chuva, um escudo protetor de ações que possam vir. Então vai vir uma ação processuária, uma reintegração, uma ação de reivindicatória. Alguém quer tirar você da posse. Você consegue se defender com o uso capião. Tem até a súmula 237. Você consegue unificar uma área, transformar várias matrículas numa só e vice-versa, né? Uma matrícula em várias. Então, o uso capião é fenomenal por causa disso. Eu sou suspeito de falar porque eu amo o tema, escrevo vários livros sobre o tema e atuo na área, né? Sou apaixonado, eu escrevo muitos artigos sobre o tema também. Quando a gente fala de uso capião, eu acho que a grande inovação no Brasil foi a possibilidade de fazer uso capião de herança, que não tinha, viu, Wander? O herdeiro recebia o imóvel da casa do pai. O pai e a mãe deixavam o imóvel para um filho morar. E os outros moravam em outro imóvel. Poxa, você fazia uso capião naquela época, você perdia ação. Hoje não, está pacificado que o uso capião de herança é possível. Uso capião de apartamento, uso capião público em diversas situações. E agora, a partir de 2018, você faz uso capião e você pode usar a soma da posse no decorrer do processo. Pô, é maravilhoso. Você tem 7 anos de posse, um exemplo, tá, Vânia? Você usa esse imóvel para fazer o quê, Vânia? Para morar? Não, a princípio a ideia era fazer alguma produção agrícola, rural, né? Rural. Eu tenho a plantação de pitaia lá, Pitaia, que legal. embora Eu gosto de pitaia. não tenha conseguido resultado comercial ainda, mas a ideia é essa. Que legal, pitaia. Muito bom. Pitaia é bom que tem colágeno, né? É verdade. É muito bom. Tanto a vermelha como
a branca, eu gosto bastante. Em casa, procuro sempre comprar a pitaia. A branca é a especial, né? A que eu tô cultivando. É. Ela é muito mais saborosa do que a vermelha. Eu percebo isso. A branca ela é mais docinha, a vermelha ela é bonita, mas ela não é saborosa, né? Só que na verdade, assim, a branca tem várias brancas. Na verdade, a branca que eu tô falando é a branca que tem a casca amarela. A polpa branca e a casca amarela. Essa é especial. Não sei se você já provou dela. Eu já provei, mas é difícil de achar, né, Wander? Não é? É muito difícil. Ela é raríssima, bem difícil de achar. E muito caro também. E muito caro também. Custa R$100 o quilo. Ah lá, isso que eu ia te falar. Que legal, Wander, que legal. Então é um nicho de mercado que você, rural, né, que você sabe trabalhar. Que legal, hein? Muito legal. Falta essa amarela aí, eu pelo menos, eu acho que eu tive acesso umas 2 vezes e eu acho que foi no Mercadão ainda, hein? Mercadão de São Paulo, hein? É verdade, lá tem. Eu acho que é o único lugar que você encontra frequentemente, né? Aí, aleatoriamente, de vez em quando, algum mercado no bairro mais nobre, você encontra também, mas muito de vez em quando mesmo. É engraçado, é isso mesmo, André. Agora eu lembrei, as 2 vezes que eu comi, né? Essa pitaia muito boa, foi no Mercadão mesmo, amarela e branca por dentro, essa mesmo. Wander, você hoje, o IPTU, na verdade é ITR, Imóvel Rural, né? Ele está no seu nome? Então, vamos lá. Primeiro, não está no meu nome. Tá. A única coisa que eu tenho no meu nome é conta de água, de luz. Conta de luz. Ok. Tá? Que, inclusive, se for contar a data mesmo da conta de luz, que eu consegui colocar a primeira vez, eu acho que foi em 2018, a gente teria 2 anos a menos aí de tempo, né? Seria 5 anos. Mas antes de conseguir instalar a luz no meu nome, eu já tinha entrado lá um bom tempo, fiquei sem luz, sem nenhum documento em si. Entendi. Outra coisa, o imóvel, ele é um imóvel um pouco específico, um pouco sui generis, ele não é uma situação comum, porque ele está dentro da área urbana de São Paulo, ele é um imóvel urbano, porém ele tem características rurais, porque ele fica numa área que por algum motivo ela não se desenvolveu, ela ficou uma ilha verde dentro da cidade de São Paulo. Que bacana, interessante. Ô Wander, me fala uma coisa, como que você entrou nesse imóvel? Você comprou? Como foi a sua entrada nesse imóvel? Você comprou a posse? Como que foi? Não, esse imóvel estava abandonado, completamente abandonado, tomado pelo mato. E eu, em determinado momento, olhando, vendo a situação, eu achei que eu poderia entrar e tentar fazer uma chácara para mim, que eu tinha muita vontade, muito interesse em fazer uma chácara. Entendi. E assim eu fiz. Eu tomei a iniciativa, eu fui lá e fiz uma cerca e... Ô Wander, não, o importante é isso. O importante é ser sincero. E eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui para ver os seus direitos e tentar resolver. É isso. Longe de me julgar, que a gente não tem direito de julgar ninguém. Mesmo porque no Brasil, o que mais tem é isso. É fato. Não adianta fechar os olhos para isso. Eu tenho um cliente que foi fiscal da prefeitura, aposentado. Ele tinha informações privilegiadas e hoje ele tem mais de 114 imóveis no nome dele. Ele entrava em imóvel abandonado mesmo e assumia a posse. Ah, professor Júlio, é errado, é certo. Não tem errado, é certo. Cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas razões, ninguém tem direito de julgar ninguém. E fato é que o imóvel abandonado está no Código Civil, você perde mesmo. Então, se alguém toma posse de um imóvel abandonado e faz benfeitorias e atinge os 3 pressupostos, faz os campeão mesmo, é fato, é verdade. Então, direito seu. Ótimo, você tem água, luz no nome, isso é muito bom. Ninguém ganha... Eu não tenho água. Só água. Eu não tenho água, só tenho luz. Só tem luz, ótimo. Ninguém perde ou ganha por ter uma conta de consumo no nome ou não tê-la, né? O que a gente precisa provar no uso capião, de fato, é a posse, né? E a posse pode ser provada com contas de consumo, a água, a luz, quando for o caso, ou fotos, imagens, recibos, notas fiscais, comprovantes de pagamento, contrato de prestação de serviço, né? Então, tem vários meios de provar essa posse. Nesse imóvel, você construiu já uma casinha, alguma coisa assim, um galpão? Sim. Que legal. Eu não sei se você recebeu durante essa madrugada, eu passei algumas fotos aí para você pelo WhatsApp
E para você ter uma noção dessa questão, né? Como que o imóvel estava quando eu entrei, tomado pelo mato, aí tem umas fotos de eu trabalhando, preparando o terreno, até levei uma máquina lá para fazer uma terraplanagem, depois eu construí uma casinha simples, mas construí, tem foto, tudo de eu trabalhando, eu fazendo todo esse processo, né? Ótimo, eu abri aqui pelo WhatsApp Web, a Maria já me mandou, tá aberto aqui, viu? Ó, agora eu tô vendo. Ok. Então, você fez bastante coisas no imóvel, né, Wander? Sim, tem bastante coisa. E você gastou dinheiro também, hein? Né, ó. Eu gastei um dinheiro aí, com certeza. Esse imóvel, ele... Tem uma pessoa... Pode falar, Wander. Pode falar, fica à vontade. Pode falar. Não, eu só ia comentando que tem uma pessoa lá que eu cedi a casa para a pessoa morar em regime de comodato. Eu fiz um contratinho, né? Então a pessoa mora lá e ao mesmo tempo toma conta para mim, porque aí eu tive que colocar um cachorro lá, né? Porque fica sem cachorro, não tem condição, as pessoas invadem. Então o cachorro faz companhia para ele também, ele gosta. Então assim, graças a Deus foi uma pessoa que deu muito certo, uma pessoa que eu peguei da rua, uma pessoa que estava em condição de rua. Mas é uma pessoa maravilhosa, tem um gênio muito tranquilo, não é uma pessoa de briga, é uma pessoa de paz. Então ele tem um probleminha que é bebida, mas assim, comigo não dá problema. Ele só, de vez em quando, toma dele lá e fica caído na rua lá quando ele sai pra rua, entendeu? Entendi. Mas ali ele nunca me deu problema, nunca roubou, nunca discutiu, nunca fez nada, absolutamente nada. Pessoa muito responsável, cuida lá tudo direitinho para mim. Então, graças a Deus, isso deu certo, essa coisa para mim. Essa parceria, então, né? Essa parceria. Então, tem uma pessoa que vive lá frequentemente, o tempo todo, entendeu? Eu não vivo lá, mas até eu, agora que está se aproximando mais do fato em si, né, dessa questão do uso do avião, eu até gostaria de conversar com o senhor para esclarecer isso, para ver o quanto seria útil, o quanto seria benéfico se de repente eu criasse condições e me mudasse para lá, o quanto isso auxiliaria no processo. Entendi. Wander, te respondendo com muita propriedade no assunto, com base nos meus livros, você não precisa morar no imóvel para ganhar uso capião. Na verdade, você precisa ter a posse. São situações diferentes, né? E você ter a posse, você pode ter a posse indireta, você pode alugar, emprestar, pode ter um caseiro, né? Então, para fazer os capião, professor Júlio, preciso morar no imóvel, é mais vantajoso, eu ganho com mais facilidade. Não, não é verdade. O que você precisa é provar a posse. Como que você prova a posse no uso capião? Você prova através de contas de consumo, água, luz, quando tem, fotos, imagens, contrato de prestação de serviços, recibos, notas fiscais, cadastros. Então tem vários meios da gente provar a posse. E quando a gente não tem nada disso, Wander, também dá para provar. Eu ganhei uma ação de uso capião que a nossa prova foi a única, né? Não tinha outra. De fato foram as declarações. Declarações de vizinhos, que ele tinha amizade, e declarações de pessoas da rua, do bairro, amigos, conhecidos. Declaração simples, de uma folha com reconhecimento do cartório, né? Da firma, da assinatura. Então tem várias formas de provar a posse. Se for bom para você morar, porque você quer, né, é uma estratégia sua, ótimo, mas você não precisa, para ganhar uso capião, morar no imóvel, é isso que eu quero te dizer. Você pode ter a posse direta, indireta ou alternada, entendeu, Wander? Sim, entendi, perfeito. É uma informação importante, porque isso vai influenciar na minha decisão. Eu falo porque, senão, se você recebe uma informação equivocada nesse sentido, por isso eu falo que a gente tem que especializar. Quem faz tudo não faz nada mesmo, né? Porque você recebe uma informação equivocada nesse sentido, poxa, você vai mudar uma vida, porque você se apegou, claro, ao terreno. Então não é assim, não existe essa necessidade, entendeu? Então, aí vem, então, como que a gente se aprofunda na questão? Primeiro, a princípio é um imóvel muito grande. É um imóvel que eu calculei aí alguma coisa de 300 a 350 mil metros quadrados. Tá? Lá era uma pedreira, muito antigamente, lá pelos altos de 1940, 1930, era uma pedreira
foi abandonado, ficou abandonado esse tempo todo até que eu peguei essa pedreira. Na verdade, antes de mim, por volta do final dos anos 90, início dos anos 2000, teve um outro poceiro lá que tomou posse, mas ele fez coisa errada lá. Ele fez uma área para jogar entulho, para descarregar entulho. Então, ele cobrava das construtoras da cidade inteira aí para eles irem lá e jogar caminhão de entulho lá. Então, ficou muito tempo fazendo isso, aí, alguns anos, aí, uns 3, 4 anos fazendo isso. Eu vi que esse cara ficou rico lá e teve um certo momento que chegaram as autoridades e interditaram, entendeu? E colocaram o cara para correr. Tá? Então, ficou, depois que houve essa interdição, a área ficou parada lá um tempo, ninguém mais nada falou mais nada, ficou o mato, cresceu, tomou conta, foi aí que eu entrei no segundo momento. Ô, Vânia, imagina o problema que esse rapaz criou, né? Criou com os vizinhos, né? Porque já pensou, começaram a jogar lixo no terreno, né? Não. Mas, na verdade, não era bem lixo, tá? Não era bem lixo. Ele jogava entulho de construção, né? E ele fazia um trabalho de aterramento. Ele mantinha uma máquina lá que ia alternando a terra com um pedaço de pedra, concreto, entulho, essas coisas. E ele ia terraplanando tudo. Então, assim, não juntava cheiro, não juntava nada assim tão desagradável. De qualquer forma, era uma coisa que não tinha licença ambiental para estar fazendo isso. Entendi. Né? Então ele fez totalmente aleatoriamente. Ô Wander, me fala uma coisa, ia aparecer alguém lá, multou você, alguma coisa assim? Como que é a situação dessa posse? Na verdade, apareceu uma vez, inclusive eu tenho um documento da época que eu acho que é um documento que acaba me ajudando nessa comprovação de posse, né? Uma única vez apareceu um grupo de sem terras, uma equipe grande lá na ocasião, eles deviam ter umas 30 pessoas que foram lá na frente do portão e começaram a ameaçar invadir lá, porque disseram que lá era deles, que o governo do estado tinha cedido aquela propriedade para eles, que não sei o que, não sei o que. Mas assim, ao que tudo indica, era golpe mesmo. Eles viram que eu entrei, que eu comecei a fazer melhorias lá, cresceram o olho e falaram, vamos tomar isso pra gente, entendeu? Isso. Aí eles foram lá e tentaram fazer pressão na hora para me tirar na força. Mas eu tive coragem no momento de chamar a polícia. Eu chamei a polícia. Aí a polícia foi lá, porque a polícia, ela tem um batalhão lá, vizinho. Na verdade, lá chama Centro de Formação de Sargentos. Então é uma área muito grande lá do sargento, da polícia, para treinar sargento, formação de sargento. Então, eles sempre tiveram, depois que eu entrei lá, eu tive essa percepção de que eles têm muita preocupação com aquela área, agora não tem mais porque eu estou lá, mas eles tinham muita preocupação com aquela área, exatamente por causa de ser uma área abandonada, tinha muito movimento suspeito, movimento ruim, né? Imagina, gente usando droga, né? Às vezes desovando, carro roubado, sei lá, até cadáver, né? Exatamente. Desovando até vítimas, parece que já teve notícia de desovar a pessoa morta lá, animais. E também a polícia tinha muito medo de ter invasão de sem terra mesmo, né? De ali virar uma favela, né? Entendi. Seria uma vizinhança ruim para eles. Então, quando eu chamei a polícia lá na ocasião, a polícia foi rapidinho. E chegou lá e foi tomar parte da situação. Conversou com eles lá fora, foi lá dentro da chácara, conversou comigo. E eu falei para eles, olha, eu entrei aqui em 2016, não tinha ninguém, né? Já estou aqui há 2 anos, eu conversando com eles, explicando. Nunca ninguém falou nada, agora esse pessoal apareceu aí, está querendo me botar para fora na força, está falando que vamos tirar daqui na pancada, que não sei o quê. Aí eles falaram, não, deixa com a gente, não tem problema não. Aí eles foram lá fora de novo, o pessoal ficou pra fora, né? Aí eles foram lá fora de novo e o pessoal viu o pessoal indo embora, eles despacharam o pessoal. E depois eu consegui uma cópia do BO e eles colocaram lá que... Ele não pode entrar com ação de justiça, né? Que uma vez que eu estou dentro do terreno, está cercado, está fechado, ninguém pode me tirar dali, né?
E é o que eu falo, né? Nesse caso, para você foi bom essa amizade que você criou. Talvez o receio deles também de virar uma comunidade, uma favela ali, né? E várias outras razões. Mas quem tem a posse não pode chegar alguém e falar, sai daqui. Não existe isso. Tem ações para isso, né? Quem é dono tem que provar que é dono, tem que apresentar a matrícula, tem que fazer ação reivindicatória. Quem também se alega ser possuidor, posseiro, tem que fazer ação possessória. Então, ninguém tira você, ainda mais com tanto tempo assim. Não funciona assim, né? Então, perfeito, você foi muito inteligente. Wander, você tem os requisitos. Posse, né? A sua posse é alternada. Ela acaba sendo mista, né? É um pouco alternado, um pouco indireta, porque você já tem alguém lá que exerce uma função de caseiro, não que tenha registro, mas tá lá. Eu também vou lá todo final de semana, eu trabalho lá, eu tenho plantação, né? Olha lá. Então Já começou a sair umas pitaias lá ou não? Sim, sai, só que não sai em produção comercial, digamos assim, né? Não acertei ainda para dar a produção comercial. Mas tá saindo sim. Depois você. Ô, Wander, depois. Eu arranjo um brinde aí. Depois você manda as pitaias, viu? Pra mim e pra equipe. Ó, somos 15 aqui a minha equipe, viu? Você manda uma pitaia pra cada um, amarela, tá bom? Tô brincando. Não, tranquilo, imagina. Ô, Wander. Então, aí, só completando. Claro. Então, teve esse evento aí, no começo ainda, que eu considero, mais ou menos em 2018. E agora, em 2020, mais ou menos, teve um outro evento, só que esse foi... eles chegaram lá sorrateiramente, movimento sem terra também. Outro movimento, não era o mesmo, mas era um movimento sem terra também. Eles chegaram sorrateiramente e começaram a preparar a parte do fundo, porque, na verdade, eu cerquei a parte da frente. E eu fiz ali um quartel-general para mim. Eu cerquei não apenas a frente, mas também o fundo numa pequena parte ali, né? Eu não deixei o terreno aberto para trás. Eu fiz um quartel-general na frente do terreno. Então, a parte do fundo, ela, teoricamente, ninguém pode entrar nesse terreno sem passar por mim. Teoricamente. Acontece que de um dos lados do terreno é a linha ferroviária. Linha de trem. Então, essa linha de trem, ela tem a cerca, entre o meu terreno e a linha de trem, tem uma cerca, porém essa cerca é frágil. E o que aconteceu? Os sem terras, eles invadiram por essa linha de trem, né, e arrebentaram a cerca e entraram lá. E começaram a fazer lotezinho lá naquela parte que está fora do meu quartel-general, digamos assim, né? Uma área grande, né? Eles entraram por uma beirada ali, vamos dizer, né? Isso. E eles entraram por um caminho que não existia, né? Porque se eles começassem a morar ali, realmente, de fato, se desse certo o negócio deles, eles teriam que entrar ou através da minha propriedade ou através da linha de trem. E nenhuma dessas não é correta, né? Então, ficou uma situação complicada. Mas, enfim, eles começaram a destruir uma vegetação que tinha lá, eles tacaram fogo e fizeram bastante bagunça, assim, e a polícia acabou indo lá e tirando eles de lá, entendeu? Entendi. E nessa situação, nessa ocasião, a polícia recorreu muito à minha pessoa para pedir informações sobre o que estava acontecendo, quantas pessoas eram, como é que eles se organizavam. Eles tentaram pedir informação para mim. Então, eu apoiei muito a polícia no que eu pude nesse momento, e foi isso. No final, a polícia foi lá tirou também. Eles, tirou também. Wander, você tem fato, né? Com muita propriedade no assunto, você tem a posse pacífica nos donos, são os requisitos para o uso capião. Agora, algumas perguntas importantes, Wander. Esse terreno, você teve acesso à matrícula dele atualizada? Você foi no cartório investigar de quem que... Eu fui no cartório, mas não encontrei nenhum registro desse imóvel em nenhum cartório. Não existe registro desse imóvel. Eu acredito que esse imóvel é aquele tipo de terra que eles chamam de terra devoluta. Eu imagino que seja. Ou nem isso, né? Muitas vezes é um imóvel que tem um buraco, não tem matrícula em lugar nenhum. Pode ser, isso acontece muito no Brasil. É o chamado vício registral, não tem registro em lugar nenhum, é um queijo suíço o Brasil.
Tem muitos imóveis que não tem registro. Pode ser também. Pode ser. Pode ser. Agora, o total de posse hoje que você tem, 7 anos. 7 anos, na verdade vai completar em setembro, porque eu entrei lá em setembro de 2016. Ótimo. E a única forma que eu tenho de comprovar isso são as próprias fotos, inclusive nas primeiras fotos que eu mandei aí no WhatsApp, tá exatamente os primeiros dias que eu estava tirando as fotos aí, que eu fazia na cerca, aí foi a primeira coisa que eu fiz, né? E o nome da foto é a data que eu estava fazendo esse trabalho. Então, seria a única forma que eu tenho que provar ali que eu fiz alguma coisa, e alguns recibos de materiais que eu comprei para fazer a obra também, entendeu? Entendi. De fato, Wander, você pode fazer uso capião. Uso capião, nós temos mais de 36 espécies, nós chegamos a conversar sobre isso. E você também já é bem estudioso, acredito que você já tenha noção. Você tem o meu livro Uso Capião, o vermelho, capa vermelha? Não cheguei a ler. Como você gosta do assunto, né? Eu oriento, se você tiver a oportunidade, tem o livro Uso Capião, capa vermelha, e tem esse aqui, né? Que é o Uso Capião extrajudicial. E eu explico muito sobre o tema, eu oriento você a ler, só para você entender mais ainda, tá? Se tiver... O extrajudicial não é aquele que a gente pode fazer diretamente pelo cartório? Mas infelizmente a internet vende coisas boas e coisas ruins, né? Tem muita gente que não sabe o que está falando, achando que tudo é no cartório. Mas o que é isso? São advogados que não se acham nos ramos, vários ramos. Não se acham no trabalhista, não se acham no previdenciário, às vezes no criminal, faz tudo e acaba não fazendo nada. Então, alguma demanda vem para cá no direito imobiliário achando que vai ser fácil, vai jogar tudo na mão do cartório, o cartório vai resolver e vai ganhar milhões, vai ficar rico, igual muitos estelionatários têm vendendo isso, curso, né? Eu acho um absurdo. Inclusive cartorário, né? Cartorário, juiz vendendo isso. É assustador. Mas acho que em toda a profissão, né? E aí vende, né? Vende que você vai resolver. E não é. Um exemplo é o seu caso. O seu caso, você precisa 100% de uma ação judicial. Porque você vai instruir melhor o processo. Você vai pedir uma audiência de instrução e julgamento, uma inspeção judicial, uma antecipação de perícia, além das provas que você tem. Além disso, você vai usar uma tese que é a chamada posse complementar. O que é essa posse complementar? O lapso temporal, a demora da ação, ela vai ser contabilizada para efeitos do seu uso capião. Ou seja, se a ação demorar 2 anos, vai ser contabilizado 2 anos. Você não vai perder. No seu caso, você tem 7 anos de posse. Você precisa no mínimo 3 anos, né? 3 anos para você chegar onde você quer. O prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Tem um RESP, que é o RESP 1361-226. 1361-226. O que é esse RESP? É um julgado de um recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, 7 anos, eu costumo dizer que chegou onde você precisa. O uso capião não é uma ação demorada. Já foi. Quem fala que o uso capião é demorado, mentira, não advoga nessa área. O uso capião não é. Tem decisões em Osasco, fora de Osasco, 1 ano, menos de 1 ano. Hoje não dá para mentir, né? Hoje você digita professor Júlio César Santos no Google, já aparece lá, né? Quantas ações tem, então não dá para mentir. Falar sou especialista, mas hoje você não consegue mentir, a internet não deixa você mentir, que eu acho muito bom, né? Porque hoje em dia todo mundo coloca no cartão, no site que é especialista e você vai ver, não fez 2 vezes a mesma coisa. É assustador. Quando eu falo de uso capião, não é demorado. Claro que tem as ações, que eu atendi hoje um advogado muito educado em causa própria. 12 anos o uso capião dele, mas não é o uso capião que é demorado, é o cartório, o fórum que é ruim. Qualquer ação que bater naquele fórum vai enroscar, porque o fórum é ruim, troca de juiz toda hora, troca de funcionário toda hora, servidores, né? Então não é o uso capião que é demorado, nós temos várias decisões em menos de 1 ano. Só que no seu caso não pode ser muito rápido também, porque você pode usar dessa tese, da posse complementar, mas o seu uso capião precisa durar pelo menos 3 anos, entendeu, Wander? 3 mais 7, 10. Você vai fazer o quê? Você vai usar o uso capião do 1238, que é de 15 anos, mas existe o fator de redução para 10, entendeu? Mas e se eu começar a ação e a ação andar mais rápido do que o desejado, digamos assim, nesse caso, e ela chegar na mão do juiz para decidir antes dos 10 anos? O que acontece? Na verdade, o ideal é você fazer o quê? Você pedir prazo suplementar, pedir uma perícia, parcelar a perícia, né, o pagamento da perícia, o juiz vai nomear um perito. É claro que o processo não pode criar atos protelatórios, essa é a regra, né? Ele tem que ser rápido, tem que ser sério, mas na prática é o que acontece.
Então tem como você segurar a ação para você conseguir ter um lapso temporal maior e ter o aproveitamento do resto que eu te falei. Então dá para fazer isso e todo mundo faz e dá certo. Vários casos aqui no escritório que nós já ganhamos assim. Então existe essa possibilidade sim. O seu uso capião tem que ser um uso capião artesanal, não pode ser um copia e cola de internet. Não é caso de cartório, não é mesmo. Não é caso de REURB, regularização fundiária, também não. É caso de uso capião judicial, com essa tese que eu te falei. A tese desse RESP e a tese também do enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, mais o Código Civil, o artigo 1238 do Código Civil. São as teses que você tem que usar para ter sucesso. E aí a dica de ouro, Wander, é na sua ação de uso capião pedir a averbação premonitória. Por que a averbação premonitória? Porque você vai pedir para que na matrícula conste um apontamento dizendo que existe uma ação de uso capião em andamento nessa matrícula. Isso se tiver matrícula. Como você já me apontou que talvez não tenha matrícula, aí tem que trabalhar com a tese do vício registral, que é um imóvel sem matrícula, é uma falha do sistema registral, entendeu? Ok. Não é porque não tem registro, é terra devoluta, é público, não. Na verdade, é um buraco, é um queijo suíço, é um imóvel que não tem registro por falha registral, e você vai consertar com o uso capião. O lado bom é que você consegue usar esse uso capião para regularizar, se proteger em relação a tudo e contra todos, até invasão, súmula 237 do Supremo, e o custo é muito baixo, porque quanto você gasta para fazer uso capião? É muito pouco. O uso capião é uma ação que não custa aí, em média 12 mil reais. É uma ação que você paga taxa judiciária 1% do valor da ação, alguns estados até 4%. O valor da ação é o valor venal, que é muito baixo, ou o valor de avaliação. Você gasta citações que não chegam a 14 reais, 4, 5, 6 citações. Manifestação você nem vai gastar. Perícia depende do tamanho do imóvel, né? Mas pode ser parcelada, e no seu caso até bom. Então o custo é muito baixo. Você perguntava para mim, quanto custa fazer uso capião? O custo é muito baixo, você não gasta 10% do valor de mercado do imóvel. Essa é a verdade, né? E isso é um ponto aí importante que você está tocando, eu estou prestando bastante atenção. Porque mesmo que você fala para mim que é muito baixo, que você não gasta 10% do valor do imóvel, no caso dessa terra, se a gente for falar em 10% do valor dessa terra, é um valor inviável. A terra, por ser na área urbana de São Paulo, uma terra desse tamanho, ela vale um dinheiro assim descomunal. Você imagina as construtoras, é que as construtoras sabem que esse imóvel está irregular, mas imagina a hora que estiver regularizado, né? Sim. Então, mas acaba, por um lado, é uma coisa muito boa, obviamente, mas por outro lado, se eu for pensar nesse termo do percentual, se eu tiver que pagar alguma coisa percentual, imaginando uma coisa em torno de 10% do valor do imóvel, mas não guarde isso não. Eu usei como exemplo, né, que você não chega a gastar 10% do valor do imóvel, mas isso é muito relativo. Que nem esse imóvel, precisa ver o valor venal. O valor venal dele, você vai gastar 1% para fazer a ação, você pode pedir justiça gratuita. Se for definida a justiça gratuita, nem isso você vai pagar. Então, nós temos aí diversas situações onde você não gasta nada no uso capião. Justiça gratuita, você não paga taxa judiciária, você não paga citações. Em alguns casos, alguns juízes concordam em nem pagar a perícia. Não que tenha que concordar, porque está no artigo como direito, né, no artigo 98 do Código de Processo Civil. Então, eu usei como exemplo, né, mas muitas vezes você não gasta nada, só gasta os honorários advocatícios e parcelado ainda, se gasta. Então, o custo é muito baixo. Você tem ideia qual que é o valor venal desse imóvel? Cara, não tenho, mas se for, sinceramente, se for pôr na ponta da caneta, vale muita coisa. Você está falando de uma terra, 340 mil metros quadrados, você tem uma ideia, alguma coisa por volta de 1 quilômetro de comprimento por cerca de 300 metros de largura. Não, mas você tem que fazer assim, você tem que analisar, o IPTU, você tem IPTU, tem número de contribuinte esse imóvel? Não tem. Não tem? Não, porque o imóvel não tem registro nenhum, não tem IPTU, não tem nada. Entendi. Ninguém ganha ou perde um uso capião por não ter IPTU, né? Quando tem, ajuda. Quando não tem, você prova a posse de outra forma. Vários casos no Brasil, que tive a honra de ministrar, deu certo. No seu caso, o que você tem que fazer? É importante, eu não sei se você tem, mas deve ter, a gente percebe que é uma pessoa do bem, conversa bem, talvez 3 amigos, 3 conhecidos que possam assinar uma declaração, dizendo que você tem a posse. Uma declaração simples, de uma folha.
declaração de ciência. Eu, nome completo RG CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano tem a posse há tanto tempo, fulano e sua esposa, por exemplo, né? E reconhece firma no cartório. Existe essa possibilidade? Você tem em mente 3 pessoas que poderiam ajudar você a fazer isso? A princípio, teria que perguntar, por exemplo, tem uma pessoa que seria meu irmão, complica ser irmão? Seu irmão, o ideal não ter o mesmo sobrenome, né? Mas poderia, seu irmão poderia fazer uma declaração, mas o ideal é não ter o mesmo sobrenome. Aí uma outra pessoa seria o caseiro que está lá na casa. Também, olha aí, uma pessoa. E esse caseiro talvez seja casado, tem filhos lá na casa ou mora sozinho? Não, ele é sozinho. Ah lá, já é uma pessoa a se pensar. E uma pessoa real, que pode ser usada até como testemunha, né? Sim. Ótimo, isso é bom. Me fala uma coisa, você sabe que tem usucapião? Nós temos 36 espécies no Brasil de usucapião. Infelizmente, tem o usucapião que exige justo título. Um exemplo é o ordinário. Justo título é qualquer documento, compra e venda, escritura pública, contrato de gaveta, carta de educação, carta de arrematação. Qualquer documento público ou particular é um justo título de boa-fé, desde que ele seja escrito e de boa-fé. Você não precisa disso, né? Porque nós temos 36 espécies de usucapião, não é toda espécie que exige. Por esse motivo, pelo fato de você não ter esse justo título, você tem que usar o usucapião extraordinária, do 1238 do Código Civil. Foge do cartório, foge da prefeitura, é judicial o procedimento. E de 36 espécies tem que ser o extraordinária, porque não exige justo título e muito menos boa-fé. Aí você fala, professor Júlio, só tenho 7 anos de posse. Você usa a tese do resto que eu te passei, a posse complementar. Ou seja, um usucapião que precisa durar 5 anos, você já sabe disso. Então você pode pedir perícia, fazer o parcelamento do pagamento da perícia. É um exemplo, né? Porque você precisa que esse usucapião dure aproximadamente 3 anos, né? Um pouquinho menos. Normalmente dura, né? É que tem usucapião que é muito rápido, menos de 1 ano. Então você tem que fazer isso para você conseguir atingir o resultado que você precisa. Mas você tem como ganhar sim. Não dá para fazer o usucapião constitucional porque a área é grande, né? O usucapião ordinário porque você não tem justo título e boa-fé. O constitucional tem limite de metragem, até 250 metros quadrados se for urbano e 50 hectares se for rural. Então não tem jeito. Resta para você a melhor opção, para você ter uma chance maior de êxito, de fato é o usucapião do 1238. Mas dá para fazer sim, Então, agora você falou aí no rural, você falou em 50 hectares, né? Eu não sei quanto que mede o hectare, mas eu acho que 50 hectares é muita coisa. Eu acho que acabaria dando sim os 50 hectares. Eu acho que 50 hectares é maior do que a minha terra. Agora, o que é importante? Teria uma opção, no caso, Duas coisas que eu gostei, né? A primeira é que você falou, a minha terra é isso. Isso chama alma de dono, animus domini. Você tem que sentir dono para ganhar o usucapião. Perfeito. Então a sua colocação foi nota 1000. O usucapião, o ideal é você contratar um topógrafo que faça um trabalho, um levantamento topográfico, chamada topografia, né? Que é o memorial e a planta. Quando mais complexo, com alguns requisitos, é chamado de georreferencial, para você saber o tamanho exato da área. E esse documento não é dispensável, porque para você é importante. E aí se parcela, né, com esse profissional, mas é importante. Agora, detalhe também desse usucapião. Dá para fazer, tem que ser judicial, você já sabe qual que é. Você vai gastar 1% da rodação. O imóvel fica localizado em São Paulo, né? Desculpa, sem querer, antes de você entrar nessa área que você está entrando, mas voltando, só que eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Minha pergunta é se o usucapião rural, o tipo rural, ele apresentaria alguma vantagem em relação ao extraordinário? Por exemplo, eu já vi falar que o usucapião rural seria 5 anos apenas de posse. Na verdade, o usucapião, esse tema, as pessoas fazem muita confusão. O usucapião rural que você está falando, que é o único que tem, é o usucapião especial, ou chamado constitucional. Ele é subdividido em rural e urbano. O urbano tem limite de metragem, 250 metros quadrados. O rural tem limite de metragem também, 50 hectares. Você usufruir desse usucapião, eu não enxergo vantagem nenhuma. Pelo contrário, só desvantagem, porque é um usucapião cheio de requisitos. Você não pode ter outro imóvel no nome, a nível nacional, nem que seja uma fração ideal.
você não pode ter uma outra ação de uso capião no nome, ou fazer outra futuramente. Então, eu não vejo vantagem nenhuma. É muito melhor você usar a tese da posse complementar, que é real e existe desde 2018, e isso é de fato jurisprudência do STJ, né, que é a nossa alta corte, do que usar um uso capião e correr esse risco, entendeu? Tá. E as pessoas... Tá falando aí, Ô, Wander, as pessoas... eu vou poder ter um imóvel no meu nome, porque essa é uma coisa que eu estou me preservando, de ter um imóvel no meu nome para não atrapalhar o uso capião. Nesse extraordinário não teria problema quanto a isso? No extraordinário você pode ter vários imóveis no nome. Eu faço muito uso capião aqui, né? É o nosso forte. No Brasil todo. Tem construtora que tem uso capião comigo, acho que tem uns 25, 30. E ganha todos. Sai uma decisão procedente de uns, outro dia sai do outro, né? Então, é um uso capião que vai te ajudar em qual sentido? Você não precisa de justo título, você não precisa de boa-fé, não tem limite de metragem. Nós temos 36 espécies. Não existe um uso capião rural vantajoso. O que existe de fato é a possibilidade de usar o uso capião que não exige boa-fé, que é o caso que você tem de usar o uso capião extraordinário, entendeu? Tá.